E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta aí com mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao estudo das funções afim, tá bom? Na última aula aí nós falamos sobre função afim, os tipos de função que a gente tem, beleza? A gente vai abordar agora a questão da taxa de crescimento de uma função e o estudo do sinal de uma função afim, certo? Então veja só, vamos lá. Taxa de variação. Taxa de variação em f, certo? Tipo assim, ó. A gente tem aqui um gráfico. A gente tem aqui um gráfico, ó. E esse gráfico ele vai ter aqui, ó, x1, y1 como coordenadas, certo? Ele vai crescer. Aqui ele vai ter x2, y2 como coordenada. Pessoal, para resolver problemas de função afim com taxa de crescimento, eu vou observar o seguinte: essa reta, ela vai ter uma inclinação aqui, ó, tá bom? Ela vai ter uma inclinação. A inclinação dessa reta vai ser um ângulo θ. Para mim calcular a inclinação dessa reta, o que é que eu vou fazer? Seguinte, ó, vai ter uma variação aqui, ó, de y2 menos y1, certo? Que é a altura de inclinação da reta. E aqui também vai ter uma variação, ó, x2 menos x1, beleza? Formando esse triângulo. Então, esse ângulo de inclinação é o meu aclive da reta, certo? Ele é o coeficiente A da função, ó, f de x igual a x mais b, beleza? É esse Azinho aqui, ó. E como eu encontro esse A? Ele nada mais é do que a tangente desse ângulo θ. E quando essa reta ela for crescente positiva, a variação dela é dada por essa expressão, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí qual é o detalhe? O meu A, ó, maior que zero vai implicar numa reta crescente. O meu A menor que zero vai implicar numa reta decrescente. Beleza? Ó? Então, se liga nessa informação aí, tá bom? Pessoal, eu posso achar uma função através de um gráfico que tenha mais ou menos esse formato, certo? Por exemplo, ó, veja só, quando alguém diz assim: uma população de uma cidade no ano 2010 era 100 mil habitantes, certo? Cinco anos depois,
passou a ser de 120.000 habitantes. Aí é o seguinte, a gente vai supor agora, ó, supondo que a taxa de crescimento, vírgula, se mantenha nos próximos anos, qual o número de habitantes nessa cidade em 2030. Beleza? Aí você pode montar um gráfico aí, certo? De uma questão como essa, que o gráfico vai ficar assim, ó. Aqui você vai ter a população e aqui você vai ter o quê? O ano em questão, certo? Então veja bem, começou aqui, ó. Digamos que tenha começado aqui, ó. 2010. Certo? 2000 vou colocar como sendo o ano zero. Começou aqui em 2010, tinha quantos mil habitantes? Tinha 100.000 habitantes. Aí 5 anos depois, vem aqui, ó. Vou colocar aqui 2015. Passou a ter quantos? Passou a ter 120.000 habitantes. Ele quer saber, pessoal, essa taxa se mantendo constante, qual vai ser a população em que ano? Olha, no ano no ano 2030, certo? O que é que você vai fazer? Bom, tem dois caminhos. Sempre isso aqui vai formar um triângulo, certo? Ó, esse triângulo aqui, ele é retângulo, tem um ângulozinho de inclinação. Esse triângulo também é retângulo, tem o mesmo ângulo de inclinação. Então é o seguinte, ó. Observe que aqui vai existir, pessoal, uma relação de semelhança. Qual critério? Ângulo, ângulo. Sempre vai existir essa relação de semelhança. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero saber qual vai ser esse valor, certo? Ó. Ou seja, então, primeiro passo, resolvendo aí pela forma geral, pela lei de formação de uma função. Eu vou pegar esses dois pontos conhecidos e vou calcular o meu A. Ó. Quem é o meu A? O meu A. Esse aqui é o primeiro modo de resolver a questão, certo? O meu A vai ser a variação de Y, ó, dos pontos que eu conheço. 120 menos 100 dá quanto? 20 sobre 15 menos 10, que dá quanto? 5. Então, ó, o meu A é igual a quanto? A 4. Beleza, como é que eu faço para achar o valor de B? O valor de B eu vou encontrar aqui, pessoal, ó. Presta atenção. O valor de B a gente vai encontrar assim, ó. Eu vou pegar a minha função f de x igual a x mais b. Por que a x mais b? Porque é uma reta, sempre vai ter esse formato. E vou substituir um ponto, ó. Por exemplo, o meu a não é 4, aí eu vou pegar um valor de x aqui, ó. Quando o x é 10, um ponto conhecido.
o y vai ser quanto? 100. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, que 100 é igual a 4 vezes 10, que é o valor de x, mais b, ó. Ou seja, aqui é 40, né? Joga para o outro lado, vai ficar negativo. Então, o b é quanto? O b é 60. Aí eu achei a minha lei de formação. A minha lei de formação é assim, ó, f de x é igual a 4x mais 60. Aí, se eu quiser achar quanto vai dar lá em 2030, basta eu substituir, ó, f de 30. Aí vai ficar como? 4 vezes 30 mais 60, ou seja, 120 com 60 é quanto? 180 mil habitantes, beleza? Esse é o primeiro modo de resolver a questão. Agora, se eu for resolver pelo modo da semelhança, pessoal, como vai ficar isso aqui? É o seguinte, ó, eu vou observar o seguinte, ó, que esse pedacinho aqui do triângulo, ele é a diferença de 120 menos 100, que dá quanto? 20, certo? Esse pedaço aqui do triângulo, ó, que é a base, ele mede quanto? Y menos 100, que é a diferença, maior pelo menor, beleza? Assim como, ó, essa basezinha aqui do triângulo, ela vale quanto? 5, né, ó? E essa aqui vale quanto? 30 menos 10, que é 20. Então, eu vou fazer essa relaçãozinha aqui de semelhança, ó. Que relação? 20 está para y menos 100, assim como 5 está para quanto? Ó. Está para 20. Não é isso? Aí isso aqui é quanto, pessoal? Isso aqui vai ser um quarto, ó. Então implica, ó, multiplicando meios por extremos, que y menos 100 é igual a 4 vezes 20, que é quanto? 80. Ou seja, só é verdade se o y for quanto? 180, ó. Direto você cai na questão. Então, você tem duas maneiras de fazer. Ou você faz por semelhança, ou você faz pela forma geral. Beleza? Era uma maneira que eu queria mostrar para vocês de como resolver função afim envolvendo taxa de variação. Ou a gente calcula pelo método da semelhança, ou a gente calcula pelo modo de substituição de pontos. Beleza, pessoal? Pronto, então vamos ver agora também como é que a gente faz para estudar o sinal de uma função afim, certo? Ó, o estudo do sinal de uma função afim. Como a gente faz para estudar esse sinal? Vamos aqui, ó. Para mim estudar o sinal de uma função, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Estudo do sinal da função. Então é o seguinte, ó. Que função? F de x igual a x mais b. Essa é a função que a gente vai estudar o sinal. Beleza? Aí é o seguinte, ó, veja só. Primeiro passo. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Determine o sinal de A, certo? Determine o sinal de A. Se ele é positivo ou negativo, beleza? Aí é o seguinte. Segundo, calcule a raiz da f, da função. Terceiro, construa o gráfico. Cortando o eixo X, certo?
Isto é, eu vou pegar aqui, ó, e quarto, por último, quarto, regra do cama. O que significa esse cama? Significa o seguinte, ó. Aqui eu vou ter a minha raiz, certo? Aqui eu vou ter a minha raiz. Aí eu vou ter antes e depois da raiz, ou seja, esse aqui é o mesmo sinal de A, certo? Mesmo sinal de A. E esse aqui é o contrário de A. Sinal contrário de A. Mesmo sinal de A, sinal contrário de A. Antes da raiz, contrário de A. Depois da raiz, o mesmo de A. Aí eu vou passar aqui uma reta, ó. Vou passar aqui uma reta, beleza? Aí eu vou ter aqui, ó, meu eixo X. O gráfico eu vou passar aqui, ó. Digamos que o meu A é positivo. Eu vi aqui que o meu A é positivo para esse caso. Se o meu A é maior que zero, significa dizer que ele é o quê? Que ele é positivo. Então é o seguinte, ó. Aqui é a raiz. Quem é a raiz aqui? É menos B sobre A, né não? Então, antes da raiz, qual é o sinal? Contrário de A, ou seja, é menos. Depois da raiz, qual é o sinal? É o mesmo de A. Então é o quê? É mais. Aí, para esse caso, o estudo do sinal da função vai ficar assim, ó. F de x é maior que zero, certo? Para todo x, certo? Maior do que quem? Maior do que menos b sobre a, que é a raiz. E f de x vai ser menor que zero, certo? Para todo x menor que a raiz, certinho? E assim a gente estuda o sinal de uma função afim. Vou dar só um exemplo aqui para a gente concluir. Veja só. Exemplo. Estudo o sinal da função. Qual função? Essa aqui, ó. F de x igual a 4x menos 2. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo. Quem é o meu A? É 4. Então, eu já sei que o meu A é maior do que zero. Ou seja, eu já sei que ele é o quê? Positivo. Beleza? Calcular a raiz da função. Que é a raiz da função? É o oposto de B, ó. 2 sobre A. Ou seja, a função, a raiz dela vai ser 1/2. Terceiro, construir o gráfico. Construir o gráfico assim, ó. O A não é positivo, então a reta é crescente. Se o A fosse negativo, ela seria decrescente. Como o A é positivo, ó, reta crescente, tocando aonde? Na raiz. Quem é a raiz? 1/2. Beleza? Aqui é o eixo X. Aí eu vou aplicar agora a regrinha do cama, ó. Antes da raiz, qual é o sinal? É o contrário de A, ou seja, aqui é menos. Depois da raiz é o mesmo de A, então aqui é o que? Mais. Ou seja, essa função f de x ela é maior do que zero para valores de x maior do que quem? Maior que 1/2. E ela é uma função menor que zero para todo valor de x menor do que 1/2. Beleza, pessoal? Então assim a gente estuda o sinal de uma função afim, certinho? Próxima aula de segunda-feira nós já vamos entrar com uma lista de questões fazendo a correção dessas questões, beleza? Então pratiquem aí com as atividades que vocês têm no livro, tá bom? Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.